Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Líquor. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre algumas células que nós podemos encontrar na citologia diferencial quando nós trabalhamos com o líquido cefalorraquiano. Meu nome é João Batista Costa Neto, sou fundador e idealizador da Academia do Líquor. O objetivo dessa aula hoje é nós passarmos para vocês algumas dicas com um atlas citológico do comportamento celular, da morfologia e de quais células, como exemplo, nós podemos estar visualizando na microscopia quando trabalhamos com o líquido cefalorraquiano. Sempre lembrando a questão da citologia diferencial, quais as células, eu já falei isso em outros vídeos, nós temos que saber o entendimento do normal e quais as células nós podemos esperar quando realizamos a citologia licórica. Em primeiro lugar, como vocês estão vendo nesse slide, a gente tem a presença das células hematológicas na sua totalidade e em algumas outras células particulares em relação à infiltração de uma carcinomatose meningia por tumor sólido, algumas células atípicas ativadas e, da mesma maneira que nós temos na medula, no sangue periférico e nos linfonodos, nós podemos ter células de leucemia infiltrando, tanto aguda, raramente crônica, e também linfomas, tanto Hodgkin como não Hodgkin. Então a primeira célula que eu estou passando para vocês é o neutrófilo. Nós podemos ter também linfócitos, e aqui eu quero fazer um parênteses que alguns colegas, alguns alunos perguntam para a gente: professor, nós temos que fazer a visualização escalonada dos granulócitos no líquor? Como assim? Qual que é a dúvida? A dúvida é o seguinte: no hemograma a gente diferencia bastão, metamielócito, mielócito, promielócito. No líquor, raramente, não vou dizer que nunca pode aparecer, mas é muito raro você ter a presença de células imaturas no líquor, como bastonetes, metamielócitos, mielócitos. Isso é uma condição completamente na exceção da exceção da morfologia, e tem que entender o porquê que está acontecendo isso. Mas eu, dentro da minha experiência, para vocês terem uma ideia, eu nunca presenciei nenhum paciente de todas as amostras de líquor que nós já fizemos em 20 anos, assim como em relatos de trabalhos. Então, hoje, licoricamente, citologicamente, com os neutrófilos, nós não temos nenhum valor em relação à presença de bastões, metamielócitos, mielócitos, a não ser um quadro agudo e muito raro de alguma patologia hematológica completamente fora da curva, que ainda não tenha sido estabelecida. Mas, tradicionalmente, nós não visualizamos esses tipos de célula no líquor. Tá? Presença de linfócitos. Os linfócitos nós podemos ter um escalonamento. Aí sim, nós podemos ter o linfócito reacional, já numa direção de um plasmócito. Linfócito atípico é outra interpretação no líquor, que daí nós temos as células atípicas ativadas, principalmente em síndromes paraneoplásicas, como eu já falei em outros vídeos, que o linfócito, a célula linfomononuclear, ela fica completamente dismórfica, tá? É um caso bem particular, e no módulo de síndrome paraneoplásica eu vou estar mostrando isso para vocês. Os eosinófilos. Eosinófilos, a gente faz um parênteses, na sequência eu vou mostrar uns exemplos. Em relação a quem usa citocentrífuga, os grânulos eles tendem a se desprender do núcleo e o eosinófilo pode até chegar careca, dependendo se usar citocentrífuga e ou nós fizermos uma centrifugação prévia desse material. Nós podemos ter basófilos, da mesma maneira que os eosinófilos eles podem perder os grânulos na preparação da lâmina. Nós temos macrófagos, e aqui uma variante de macrófagos, nós temos o macrófago tradicional, nós temos macrófagos com presença de hematoidina, cristais de hematoidina, nós temos macrófagos com presença de cristais de hemocilerina, nós temos macrófagos muitas vezes fagocitando hemácias íntegras, e nós temos o monócito.
Plasmócito, que nós consideramos a partir do linfócito de um momento especial, reacional, que podemos ter classificação, nós podemos ter algumas neoplasias também que infiltram plasmoblastos, que infiltram o sistema nervoso central, é raro, mas isso pode acontecer, mas na grande maioria a gente tem um quadro reacional exacerbado, e esses plasmócitos, assim como no sangue periférico e na medula óssea, eles podem aparecer binucleares, muito reacionais. Raramente aquela célula de Mott que muitos veem com a produção de imunoglobulina no líquor é muito raro aparecer, mas alguns dismorfismos morfológicos que podem ser confundidos com neoplásicos podem ser visualizados em quadros reacionais envolvendo células plasmocitárias. Nós temos blastos, e aqui blastos são células jovens de tumores hematológicos, tanto de linhagem linfóide como linhagem mieloide, e as neoplásicas de tumores sólidos, dos mais diversos. Entretanto, nós temos algumas situações mais recorrentes, principalmente em câncer de mama, onde tem uma tendência maior a infiltrar. Em outros vídeos eu já comentei com vocês também alguns outros tipos de tumor, como câncer de próstata, câncer de pulmão, melanoma, que podem estar filtrando o sistema nervoso central. Além do mais, nós também podemos ter tumores primários no sistema nervoso central, como linfomas e tumores de tecidos do próprio sistema nervoso central. Gliomas, retinoblastoma, mas são tumores que são, dependendo do tipo e do padrão, são mais difíceis de descamar, ou seja, desprender essas células para circular no espaço subaracnoideu. Um ponto importante que eu dou de dica aqui também, que é a utilização de marcadores tumorais, como CEA, a gonadotrofina coriônica, alfa-fetoproteína, são marcadores interessantes para esse tipo de investigação e podem estar auxiliando quando a gente não encontra células neoplásicas na citologia oncótica no líquor. Aqui um exemplo, tá, de neutrófilos, onde vocês podem estar vendo que os neutrófilos, em algumas situações, eles podem ter até vacúolos, mas diferentemente do hemograma, tanto essa vacuolização como qualquer granulação, a não ser que tenha alguma síndrome genética, nós não devemos ter nenhum tipo de citação no líquor, tá? Até porque a preparação da lâmina, as condições em relação ao pré-analítico do material, eles são diferentes dos demais materiais que nós utilizamos, como hemograma, sangue periférico e medula óssea ou imprint de medula óssea. Temos que observar que os neutrófilos, muitas vezes, se você usa síntese centrífuga, eles ficam com a sua morfologia citoplasmática comprometida. Por isso, a experiência recorrente do citologista em líquor é importante para que não haja nenhum tipo de confusão. Outra coisa também que pode surgir de dúvida. Professor, nós podemos ter hipersegmentados no líquor? Podemos, né? Assim como o paciente tem o sangue periférico, esse paciente ele pode ter algum ou outro hipersegmentado no líquor, mas dentro de todas as patologias que nós investigamos através das indicações do exame do líquor, elas não são observações que levam a indicar algum sinal para que o médico tome sua decisão diagnóstica. Então, nessa situação, assim como a presença de bastões e outros tipos de células jovens, nós não temos o escalonamento e não também indicamos essa questão da hipersegmentação, porque dentro das patologias ela não sinaliza naquele momento e nenhuma ferramenta importante para uma decisão diagnóstica. Tá? Outra coisa que eu já comentei são as vacuolizações e granulações que a gente tem que ficar atento. Tá? E quem utiliza, que eu vou fazer um outro vídeo daqui uns dias ensinando a preparação da lâmina, tem que ficar atento quem utiliza a sedimentação, depois a confecção da lâmina manualmente. E já falei em outros vídeos também, a gente tem que ficar atento para não colocar essa lâmina na estufa ou utilizar secador ou algum processo que acelere a secagem da lâmina por conta da desidratação dessa célula. Dependendo do corante que você usa, se é um pancromático ou não, você pode estar confundindo a célula com linfócito, neutrófilo, já se perde tudo nesse diferencial e isso pode fazer a diferença na hora da interpretação do exame. Tá? Então, a presença de neutrófilos, na sua grande maioria das vezes, usando a regra, nós temos a presença em meningites bacterianas, que são principalmente as agudas,
tá? Lembrando que nós temos também subagudas de repetição e crônicas, nós também podemos ter neutrófilos nesse tipo de meningites. Nas encefalites virais, principalmente por enterovírus, onde a gente tem uma viragem de fórmula de neutrófilo para linfócito 48 horas após, tá, o primeiro líquor na presença de neutrófilos, com uma característica patognomônica que acontece isso em 48, 72, 96 horas essa viragem. Tá? Por isso é importante estar trabalhando com painéis para a biologia molecular na busca de agentes virais, nesse caso para dar maior segurança além da citologia, e em algumas carcinomatoses que a gente pode também ter, além das células neoplásicas, a presença de neutrófilos por conta da agressão do sistema nervoso central, e eles estão lá como primeira célula de defesa para entender o que está acontecendo, e a gente pode ter a presença deles lá. Tá? Como todo líquor, vocês podem estar observando o horário aqui do líquor, 20 horas e 18 minutos. Amostras de líquor, geralmente, quando não de urgência e emergência, quando não tem um agendamento ambulatorial, como caso de esclerose múltipla, investigação para esclerose múltipla e Alzheimer, a gente pode ter, na sua grande maioria, fora de horário. Então, assim, sempre recomendo, sempre comento que o tratamento com carinho em relação a esse material é muito importante, independente do horário, tá? Como eu comentei lá no início, nós podemos ter plasmócitos binucleares em quadros bem reacionais no líquor, e isso não pode ser confundido com célula neoplásica, tá? Nessa situação aqui, vocês estão vendo, ó, o citoplasma bem basofílico, entretanto, aquele halo característico de produção de imunoglobulinas, e nessa situação era um quadro muito reacional, que a gente tinha a presença, além desse, vários outros plasmócitos binucleares, uma reação viral de encefalite viral. Então a gente tem que ficar atento a isso para não ter confusão em relação à presença ou não de célula neoplásica, até porque, lembrem, na indicação do exame do líquor, nós temos que estar atentos a isso, e a gente já sabe um porquê dessa indicação. Só para comparar, nós temos um linfócito ao lado, um linfócito de um padrão normal, de um tamanho normal, quando comparamos a um plasmócito binuclear reacional. Tá? Em que momento que a gente pode ter a presença dessas células? Na grande maioria das vezes nós temos nas condições virais, mais raramente nas condições subagudas e crônicas, e muito eventualmente, raramente, em carcinomatose também a gente pode ter uma ou outra, porque lembrando, da mesma maneira que a gente pode ter uma infiltração do sistema central por células tumorais, concomitantemente esse paciente também pode ter uma encefalite meningite por conta da imunodeficiência dele. Então, tudo é possível, tem uma segunda patologia associada a comorbidades, nós chamamos, que é uma soma, e isso pode estar exacerbando a questão citológica, e nós temos que estar atentos à interpretação desse material. Aqui no campo, vocês estão visualizando hemácias íntegras, coradas, né, com corantes panóticos, que pode ser ou corantes em etapas manuais como o Leishman Magrin. Tá? Mais uma vez o horário aqui é 17 horas e 5 minutos. E vocês vejam que o eosinófilo, em alguns, além daquela questão da utilização da síntese centrífuga, que é a perda da delineação do citoplasma característico, redondo, da célula que a gente está acostumado a ver no hemograma, a gente pode ter uma degranulação. E alguns colegas podem confundir isso e deixar passar em branco o eosinófilo. Em algumas situações como parasitoses, muitas vezes a gente não tem uma eosinofilorraquia expressiva, 2, 3, 5% de células eosinofílicas já indicam uma sinalização a partir, obviamente, do conjunto de informações associadas a exames de imagem, associado à parte clínica e à própria indicação do exame do líquor, na anamnese, a valorização da presença dessa porcentagem de células eosinofílicas. E isso, essa degranulação não pode ser levada em confusão e na não visualização e a não citação desse tipo de célula. Já o basófilo, com menor frequência para degranulação por qualquer procedimento, se você faça manual na sedimentação, se você faz na câmara de Suta ou se você faz na síntese centrífuga, ele comparado ao eosinófilo, ele degranula menos, mas suas características dos grânulos bem azurófilos, bem expressivos, né, característicos do basófilo, a gente tem que ficar atento.
muito raramente você vai ter uma basofiloraquia no líquor, muito raramente. Ele está sempre de mãos dadas com a presença do eosinófilo, o que sinaliza, na grande maioria das vezes, parasitoses. Podemos ter algumas neoplasias associadas também à sinalização do basófilo e lembremos que há uma grande possibilidade, nós temos algumas meningites, que são meningites químicas, reacionais a alguns tipos de medicamentos, alguns produtos que levam a um processo até anafilático, reacional no sistema central, e a gente pode ter a citologia, a presença do basófilo sinalizando isso aí. Mais uma vez, reforço aqui, olha o horário, 20 horas e 42 minutos, é um paciente, né, fora do padrão do horário comercial, então quem trabalha com líquido já tem que estar preparado nisso, é sábado, domingo, Réveillon, interessa a data, os pacientes eles aparecem nos momentos e nos horários mais inespecíficos possíveis, tá? Então o sucesso do líquor está diretamente relacionado à qualidade do trabalho independente do horário que você atue. Já aqui um exemplo de célula, né? Vocês podem estar visualizando totalmente disfórmico citoplasma com vacuolizações, tá? Esse aqui é um macrófago, ele está assim por conta da citocentrifugação, então ele perde a sua característica tradicional, arredondada, ovalada, que a gente está acostumado a ver, tá? Isso aqui não sinaliza nenhum processo neoplásico, por isso o conjunto das informações são importantes, a indicação, a visualização, o todo, tá? Assim como vocês podem estar vendo os neutrófilos que estão aqui presentes, eles também, alguns até parecem estar sem citoplasma, mas esse momento dessa avaliação do citologista no líquor é muito importante e por isso da necessidade de experiência. E aqui eu estou tentando passar para vocês algumas dicas importantes da minha experiência para que todos tenham o acesso a essa informação que na parte licórica no Brasil ela é bem reservada. Então, a ideia da criação do canal Academia do Líquor, ela é com o objetivo máximo de chegar essa informação, chegar essas dicas no maior número de pessoas, no maior número de colegas, no maior número de profissões, né? Uma questão bem multidisciplinar. Aonde que a gente pode ter a presença, o que leva à presença dessas células a indicar qual tipo de patologia? Principalmente na hemorragia subaracnoide, onde nós não temos uma imagem clara e o macrófago sinaliza de uma maneira bem patognomônica. Nós também podemos ter em meningites subagudas e crônicas, tá? Não é incomum eles aparecerem, então a gente tem que ficar atento. Então, o que eu tenho que deixar bem claro é que não é só na presença de hemorragia que aparece o macrófago, em outras situações ele também pode aparecer e eventualmente infiltrações neoplásicas no sistema central, principalmente em tumores sólidos, ele também pode estar lá perdido na citologia diferencial, tá? Ficar atento a isso, aquelas questões de célula neoplásica, de aumento de citoplasma, dismorfismo, projeções. No líquor a gente tem que ter uma reserva bem especial em relação a isso, porque o processo pré-analítico da preparação da lâmina leva muitas vezes a esse tipo de morfologia, tá bom? Caracteristicamente, aqui um quadro bastante especial de uma infiltração de uma leucemia linfocítica aguda, veja um horário 22 horas e 35 minutos, aqui um grupamento celular, onde a gente consegue visualizar até os nucléolos que são evidentes, mas no líquor, pela preparação pré-analítica da lâmina, muitas vezes os nucléolos podem ser falsos nucléolos e a gente tem que estar atento a isso, tá? Por isso que sempre o conjunto das informações da indicação, do porquê, do motivo da análise do líquor fazem com que você tenha segurança para fazer essa citologia. Diferentemente do hemograma, no líquor a gente não pode pular nenhuma célula, porque uma célula muitas vezes já indica algum tipo de patologia, e eu já peguei vários pacientes na investigação, por exemplo, nessa situação de pesquisa de célula neoplásica, em diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, eu peguei 1-2% de células tumorais, e isso já fez uma grande diferença em relação ao status desse tratamento e a classificação dele para que o paciente tenha um tratamento diferenciado. Então, assim, essa diferenciação, essa exclusividade, esse tratamento no líquor, ele deve ser levado bastante em consideração, porque a vida de um paciente depende muitas vezes da visualização de uma ou outra célula, que se você faz com profissionalismo, você consegue participar de uma maneira muito competente, muito gratificante
para a presença e a indicação da patologia. Eu costumo exemplificar muito as minhas aulas, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma paciente de 10 anos que chegou no laboratório através da indicação de um neurologista, que da noite para o dia ela teve um desvio visual do nervo óptico e chamou a atenção da mãe. Ou seja, quando você visualizava o paciente, ele tinha como se fosse um astigmatismo. E isso aconteceu da noite para o dia. Isso pode estar atento em relação a crianças, né? A gente tem que estar atento. Isso pode ser algum tipo de neoplasia, tanto primário como por outras origens, tá? Essa paciente, ela procurou um oftalmologista, o oftalmologista fez todas as avaliações, exame do fundo do olho, fez tudo, viu que essa parte não estava na mão dele, passou a indicar para um neurologista, o neurologista fez uma série de exames de imagem e funcionou o líquor. O líquor ele veio com uma altíssima celularidade, mais de 200 células, tá? E na hora da gente fazer a citologia dessa paciente, pela característica extremamente difícil de visualizar se a gente estava diante de um linfoma, de uma célula neoplásica de linfoma, se a gente estava diante de um blasto, se a gente estava diante... Só na lâmina a gente não conseguia visualizar isso. Foi necessário um apoio na utilização de imunofenotipagem para essa identificação posteriormente, tá? Mas naquele momento, a partir da indicação dos exames de imagem associada à discussão, né, dos parâmetros licóricos e da citologia licórica, a gente suspeitou de um linfoma, e eu liberei no laudo a suspeita de célula neoplásica. A gente tem essa responsabilidade dentro do laboratório, porque quando você libera o laudo na suspeita de célula neoplásica, você já sinaliza a indicação de outros exames complementares, como imunofenotipagem, imunohistoquímica, que podem ser realizados no líquor, tá? Essa paciente, ela teve todo esse quadro, toda essa investigação numa sexta-feira, tá? Eu não consegui, pela logística onde tem o meu laboratório, enviar para fazer a imunofenotipagem. Nós remarcamos uma nova punção dessa paciente na segunda-feira cedo, fizemos toda uma logística para que o material saísse aqui da onde nós temos o serviço, para que fosse para São Paulo para execução desse exame. E para vocês terem uma ideia, às 17 horas de segunda-feira, dentro desse histórico, já estava com o resultado da imunofenotipagem na mão de um linfoma de grandes células. Essa paciente imediatamente ela foi encaminhada para um oncologista, o oncologista fez a avaliação, mas ela preferiu buscar uma segunda opinião em São Paulo mesmo. Ela foi, refez todos os exames, confirmou, obviamente, a nossa sinalização do linfoma, e mais tarde, uma história que eu conto, já contei em alguns congressos, 2-3 meses depois que a paciente já estava recuperada, já estava num quadro estável, estava bem, uma sinalização bastante positiva de sobrevida em relação a isso. Ela foi no laboratório e a nossa secretária, ela lembrou bem da paciente e comentou com a mãe se estava tudo bem com a paciente, se os exames, que agora a mãe estava fazendo os exames, e ela falou para a nossa secretária que lembrava com muito carinho e ela indicava para todo mundo no laboratório, porque naquele momento ela sabia que o carinho dos exames que eram realizados naquele laboratório definiu a vida da filha dela. Então, assim, toda a família voltou a prestigiar o laboratório, né, para outros exames mais simples, por conta dessa competência em relação ao líquor. Então, assim, é uma soma, uma escadinha dia a dia para trabalhar com líquor. O líquor é um material difícil, o líquor precisa de muito estudo para você poder discutir com o médico neurologista, com o infectologista, com o oncologista, mas isso é possível, porque eu, dentro dos 20 anos, fui construindo isso no dia a dia, tá? Então, é muito gratificante esse exemplo que eu dei aqui para vocês, por conta de todo um histórico de trabalho, de todo o carinho nas técnicas empenhadas dentro do laboratório e de toda a clareza com que a gente trabalha no laboratório, né? Essa relação paciente-médico-laboratório, principalmente com líquor, ela deve ter um tripé do sucesso, tá? Isso a gente tem que ter em mente em relação a isso. Voltando à citologia, nós temos aqui então um grupamento de blastos, onde o paciente, ao diagnóstico,
era LLA, já tinha avaliação de medula, avaliação de sangue periférico, precisava no diagnóstico entender se tinha ou não a presença no órgão central. Foi dado positivo, né? Nesse caso aqui a gente tinha praticamente 100% de células neoplásicas, 100% de blastos, e no laudo nós liberamos em porcentagem, então 100% de blastos na histologia diferencial do líquor, tá? Aqui já é um outro quadro bem clássico em relação à indicação. Quando chega no laboratório, o líquor já tem indicação do porquê que está chegando, então vem já a investigação da pesquisa de célula neoplásica. Muitas vezes, todos esses grupamentos, você, ao visualizar na câmara de fluxo ozental, você já visualiza todas essas células, já vê que tem células grandes diferentes, como eu já falei lá no início em citologia, né? Um objetivo aqui de uma apresentação de um atlas de líquor, né? Para apresentar alguns tipos e alguns padrões celulares, tá? Nessa aula. Você já sabe que é normal, então normal no líquor é linfócito e monócito. Qualquer coisa diferente disso, nós temos que estar atentos e não podemos pular aqui, pessoal. Várias aulas que eu já dei, o pessoal usa aquela tática da hematologia, pula, né? Aqui a gente não pode pular de jeito nenhum, porque muitas vezes você só visualiza um tipo de célula, uma célula dessas, num universo de 5, 6, 7 ml de líquor. Então isso é muito importante, direciona um tratamento de uma maneira totalmente diferenciada e muda a vida desse paciente, tá? Nesse caso, nessa situação, nós temos aqui ó, a presença de linfócitos normais, tá? Vocês veem o tamanho do linfócito, um linfócito padrão, né? Aqui também, mas nós temos algumas células totalmente atípicas e dismórficas aqui, né? Com nucleolos rosáceos, projeções citoplasmáticas, citoplasma basofílico na periferia, completamente dismórfico, tá? Fora de qualquer padrão celular. Aí sim, aqui nós temos que estar atentos. E essa célula nós fazemos um diferencial também. Então, nesse campo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linfócitos. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células neoplásicas. Como que a gente libera? Da mesma maneira que eu estou falando aqui para vocês. É um diferencial. Então, aqui nós liberamos X% de células neoplásicas e X% dentro das citologias, tanto de linfócito, tanto de neutrófilo, tanto de monócito, que podem estar na lâmina, tá? E a porcentagem de células neoplásicas. Então, aqui da mesma maneira a gente já sinaliza para o médico, já informa essa particularidade, tá? E a gente fica atento em relação a isso, porque é um quadro também muito gratificante, que você pode estar contribuindo com a vida desse paciente de uma maneira muito competente e é uma grande oportunidade de mercado, porque 99% dos laboratórios do Brasil não aproveita esse nicho. É um nicho muito rentável, é um nicho muito gratificante, que exige bastante estudo, mas dentro da sociedade, dentro da sua comunidade, traz um reconhecimento profissional muito grande, tá? Falo isso por experiência própria em relação ao líquor, tá? Então, qual esse caso? É um caso de câncer de mama com infiltração do cirurão central. Nós também podemos ter, no segundo momento, câncer de pulmão e melanoma, que são os três principais que geralmente infiltram o sistema nervoso central. Já falei também lá que a gente pode utilizar marcadores tumorais como CEA, gonadotrofina coriônica, beta-HCG, alfa-fetoproteína para alguns tipos de tumor, assim como outros marcadores que também podem ser utilizados. Então, as minhas dicas em relação à apresentação do atlas de algumas células no líquor são essas. Quero deixar aqui minha mensagem de agradecimento à audiência em todos os canais que nós estamos tendo, Instagram, Facebook, YouTube, tá? Nosso contato por e-mail está aqui, contato@academiadolicor.com.br. Breve o nosso site vai estar no ar. Então a ideia aqui é que a gente seja um portal de conhecimento. Vou estar alimentando todos os dias com artigos científicos das mais variadas especialidades, mas que envolve o fluxo do líquor, o entendimento do líquor, a química do líquor, fisiopatologia, infecções, todas as novidades vou estar atualizando no site. Tá? E peço mais uma vez a todos para não esquecerem de curtir esse vídeo aqui no YouTube e no Instagram e assinar o nosso canal no YouTube, que é muito importante. Então, nos acompanhe em todas as mídias sociais, divulgue para os seus colegas, vamos tratar com carinho o líquor
para que ele trate com carinho você como profissional, para ter o reconhecimento que você merece dentro da sua área. Quero agradecer, muito obrigado pela audiência e até a próxima.